Olá, tudo bem? Eu sou a professora Ciliane, do componente curricular de Filosofia, do objeto de conhecimento Introdução à Ética, da Rede Pública Estadual de Ensino do Paraná. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho o conteúdo sobre Introdução à Ética, né? A nossa videoaula vai ser baseada na BNCC, do Ensino Médio, que é a Base Nacional Comum Curricular, na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. O nosso conteúdo, propriamente dito, o conceito de ética e moral. Dentro da BNCC aparecem algumas competências e habilidades, onde eu elenquei a competência e a habilidade em relação a esse conteúdo que nós vamos trabalhar. Os objetivos da aprendizagem e da nossa aula de hoje seria problematizar os temas da formação ética e da formação moral dos sujeitos, conhecer e compreender os conceitos da ética e da filosofia moral, correlacionando-o com o cotidiano. Para iniciar a nossa aula de hoje, a gente tem que pensar numa problematização que se refere a esse conceito tanto de ética quanto de moral. Então, assim, vocês já escutaram falar os termos ética e os termos moral, né? As palavras ética e moral estão presentes no cotidiano de vocês? Essas palavras fazem parte do vocabulário de vocês? Já ouviram falar em antiética, imoral, amoral? Se você já ouviu, em quais contextos você escutou essa palavra? Para que será que serve a ética? Para que serve a moral, né? Qual o sentido dessas palavras? Bom, para iniciar um conteúdo, eu parto sempre do propósito de trabalhar a etimologia das palavras, que é o radical das palavras, de onde ela vem, o que ela significa, né? Então, nós temos aí a palavra ética, que ela vem do grego ethos, que a tradução na Grécia Antiga, lá no período clássico, seria a morada do ser humano, né? Aquele local de habitação. Então, ao que se refere o conceito ética? A ética se refere à reflexão sobre o comportamento humano, né? Sobre as ações humanas. Ela faz uma reflexão sobre os fundamentos que fazem parte da nossa vida moral. A moral, então, ela vem do latim, mormores, que significa costumes, hábitos, e ela é um conjunto de regras, né, que norteiam a nossa vida num grupo social. São as nossas vivências, as nossas práticas, os nossos costumes. Então, a gente costuma ouvir muito, né, no nosso cotidiano, é preciso respeitar a ética ambiental, seu comportamento é imoral, ou você não tem moral para me falar isso. Aquela determinada pessoa foi considerada amoral perante a justiça. Mas o que considera cada uma dessas palavras? O que significa cada uma delas? Bom, se a ética, ela é o princípio que norteia o nosso comportamento, né? Nosso comportamento, e a moral seria a prática desse comportamento, desses princípios, então o que seria a antiética, né? A antiética, então, seria aquela fundamentação que se dá de forma contrária à ética estabelecida, contrária ao princípio estabelecido naquele momento cultural, naquela sociedade, naquele período histórico em que se vive. Agora, o que seria a palavra imoral? Se moral é a prática do princípio estabelecido, o que seria imoral? Ela vem muito junto aí com antiética. Então, imoral seria não ter a prática, né, daquele princípio que foi fundamentado pela ética, socialmente decidido coletivamente para um melhor convívio entre as pessoas. Agora, quem seria o amoral? A moral seriam todos aqueles que não são capazes, né, de decidir, julgar ou escolher sobre alguma coisa de forma independente. No nosso caso, aqui no Brasil, por exemplo, na nossa Constituição, permeia-se como amoral crianças, idosos com mal de Alzheimer ou pessoas que tenham algum tipo de demência, onde não são capazes de decidir, escolher e julgar, tá? Bom, para início de conversa, eu escolhi um mito para vocês, que é o mito do Anel de Giges. Esse mito ele foi escrito por Platão. Platão é um filósofo clássico do período antigo e ele trata muito essa questão da ética e da moral. Só que ele escrevia em forma de alegorias, em forma de mitos, para que a gente chegasse ao contexto daquilo que permeava no período, tá? Então aí nesse Anel de Giges eu vou passar um videozinho para vocês, ele é bem curtinho, conta a história e aí depois a gente vai refletir sobre ela. Giges era um simples pastor do antigo reino da Lídia. Certo dia, durante forte tempestade, houve um tremor de terra e abriu-se uma fenda no solo bem perto de onde ele estava. Diante dos olhos maravilhados apareceu um grande cavalo de bronze, uma estátua oca,
aberta em muitos lugares. Dentro dela jazia o cadáver de um gigante, completamente despido, a não ser pelo belo anel de ouro que brilhava em sua mão. Giges pôs o anel no dedo sem saber a surpresa que lhe estava reservada. Dias depois, ocorreu a assembleia regular dos pastores, que deviam apresentar ao rei um relatório mensal sobre o estado dos rebanhos. Ali, sentado entre os outros, Giges virou inadvertidamente a pedra para dentro e percebeu que tinha ficado invisível para os demais, que falavam dele como se ele não estivesse presente. Atônito, voltou a virar a pedra para fora e voltou a ficar visível. Prudente, repetiu a experiência e o efeito foi o mesmo. Tratou então de convencer a Assembleia a enviá-lo ao Palácio Real para apresentar o relatório. Assim que chegou à corte, Giges, usando seus novos poderes, seduziu a rainha, assassinou o rei e usurpou o trono, iniciando sua longa dinastia. Então, assim, agora que a gente já assistiu, né, o Anel de Giges, um mito escrito por Platão na sua obra República, livros 2 e 3, a gente tem uma noção do que Platão quis dizer em relação a essa ética, né? Então, cabe a gente pensar sobre a seguinte problematização. Imagine por um momento que você pudesse fazer o que quiser, com a garantia perfeita de que nunca seria pego ou punido. O que você faria? O que nós faríamos se nós tivéssemos o poder da invisibilidade, como Giges teve com o uso do anel de ouro que ele pegou do gigante? Então, assim, o que nós faríamos? Como nós nos comportaríamos? Se nós possuíssemos esse anel de Giges, como nós lidaríamos com essa invisibilidade? Será que nós seríamos realmente aquilo que nós parecemos ser? Será que nós agiríamos de forma ética, correta, pelos princípios que foram fundamentados? Porque nós somos éticos propriamente dito, somos éticos em si, ou porque nós temos medo de uma punição, de uma sanção? Então, será que nós devemos ter esses comportamentos morais e éticos mesmo quando ninguém está nos vendo, né? Esse comportamento moral tem a ver com comportamento ético? Então, cabe a gente se perguntar assim, situações cotidianas da vida da gente, né? De que forma eu posso ser ética e moral? Estou dentro de um ônibus, por exemplo, e ali tem um local reservado para deficiente, gestante ou idosos. Eu chego nesse ônibus, eu observo aquela informação, aquele princípio que foi fundamentado para um melhor convívio em sociedade e eu respeito aquilo. Eu não sento naquele local. Isso significa o quê? Que eticamente eu sou capaz de fazer a reflexão sobre aquele princípio que foi coletivamente decidido. E moral é a prática de eu não sentar naquele banco porque ele não é o meu direito naquele momento. Tá? Então, o que nós faríamos se nós pudéssemos fazer essas coisas sem que ninguém estivesse nos vendo? Bom, a ética nos faz refletir sobre questões quero, devo e posso, né? Então, o princípio ético, o princípio da paz de espírito é quando aquilo que eu quero é o que eu devo e o que eu devo é o que eu posso. Mas será que nós seguimos essa tríade ética, né? Será que nós estamos dentro desse contexto? Falando da ética e da moral, o Mário Sérgio Cortella, um escritor e filósofo brasileiro, ele diz que a ética ela tem um caráter de ser mais permanente, né? Enquanto que a moral ela se transforma, muda com o tempo, com o contexto histórico, com o meio cultural que se vive, com os costumes da época. Então, para relatar isso, eu trouxe para vocês a questão do casamento, né? Como muda com o tempo ou com a cultura que se vive. Para os muçulmanos, por exemplo, a questão do casamento, para o homem é muito honroso ele ter mais de uma esposa, né? Já em países do Ocidente, como nós, aqui no caso do Brasil, para nós é completamente imoral a poligamia, né? Um homem com várias esposas. E sim, nós pregamos a monogamia, o casamento único, onde você tem apenas um parceiro, né? Para filosofar um pouco mais, eu recomendo a vocês assistir o vídeo Filosofia e Ética com a Márcia Tiburi, que está nesse endereço que a prof colocou aqui no slide para vocês. É um vídeo bem sucinto, objetivo e claro sobre o tema da ética. Eu selecionei também algumas atividades, né? E a primeira diz assim: de acordo com o que aprendemos, o que significa ser ético? O
que é ser ético, né? Qual a finalidade da ética dentro de uma sociedade? É a número 2. Qual a função da ética dentro de uma sociedade? Para que ela foi criada? Número 3. Escreva atitudes éticas e atitudes antiéticas presentes em nossa sociedade. Então, o verdinho, as atitudes que são previstas na sociedade, os princípios que fundamentam a nossa vida moral, e no vermelhinho, aquelas que não são éticas, que são antiéticas, tá? Observe a tirinha abaixo. A Mafalda é uma personagem, né, que ela é bastante indagadora, então ela diz assim para a mãe: Tome, pensei em ficar com o troco da padaria para comprar bala, mas não consegui. E tudo por causa do maldito inquilino que começou a dizer que isso é muito feio, que não se faz e sei lá o quê. Inquilino, diz a mãe. Que inquilino? Esse que a gente tem aqui dentro. Então agora vocês vão se reunir em duplas com o colega de vocês, com quem está assistindo o vídeo, e vocês vão discutir a existência desse inquilino. Quem é esse inquilino que a Mafalda fala, né? Agora que vocês já realizaram a atividade, então, de acordo com o que aprendemos, o que é ser ético? É ter respeito, seguir os códigos de conduta. A finalidade da ética é investigar, explicar o comportamento das pessoas para tentar diminuir o nível de conflitos morais entre elas. As atitudes éticas, a educação, o respeito, atitudes que visam ajudar os outros. Antiéticas, difamar as pessoas, ofender a respeito da religião, gênero, cor, etnia, orientação sexual. E a última, que é a da Mafalda, quem seria esse inquilino? A nossa própria consciência, a nossa própria reflexão ética. Muito obrigada, espero que tenham aproveitado o conteúdo, que tenha sido uma aula clara e objetiva, e até breve. Obrigada.